Serviço Divino de Palavra, domingo, 27 de dezembro de 2020, Apóstolo Reinaldo. Está em 1 Pedro, no capítulo 6, nos versículos 6 e 7. 1 Pedro, nos versículos 6 e 7, a palavra para nós, neste último serviço divino do ano, que diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, novamente podemos, por graça, estar diante da palavra de Deus, e hoje é o último serviço divino do ano. Conversava com o apóstolo Bonait agora há pouco na sacristia, e ele, conversando entre outros assuntos, lembrava que a palavra de hoje, extraída de um pensamento do apóstolo maior, é um resumo do final deste ano que a gente está passando. E o serviço divino de hoje tem como título: A Fé é Provada. E, amados irmãos, poderíamos fazer uma análise de tudo aquilo que hoje o mundo, a humanidade vive, e a gente também temos ouvido ao longo deste serviço divino, durante esta circunstância. Eu lembro que a maioria do serviço divino sempre tocou nessa situação, e claro, tudo isso teve um motivo bom, maravilhoso, que é pela palavra de Deus nos fortalecer, fazer com que olhamos adiante. E hoje não vai ser diferente com esse último serviço divino do ano. E vamos pensar que muitas coisas mudaram com tudo isso, né? Muitas coisas tiveram que se adaptar, muitas coisas mudaram, mas a palavra inicia dizendo que uma coisa não mudou, né? Deus não mudou. O seu plano continua com relação ao amor, à salvação, com o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não mudou. E no decorrer do serviço divino nós vamos poder comprovar tudo isso, que essa situação não mudou. Tivemos o mundo, o ser humano teve que se adaptar em muitas coisas, mudar o rumo de algumas coisas da vida, do dia a dia. Mas essa certeza, amados irmãos, podemos levar no coração de que Deus não mudou o seu plano e continuará sendo assim. Podemos ter uma outra certeza, amados irmãos, que o Senhor olhou por nós todo o tempo. Nós não estivemos sozinhos, como Ele manifestou na Sagrada Escritura, de que quando havia aquela preocupação dos discípulos, Ele, como resposta, diz que eis que estarei convosco todos os dias. E na palavra de hoje fala, amados irmãos, que Ele, todo esse tempo, Ele olhou por nós, por cada um de nós. Não ficamos desamparados, não ficamos. E como o serviço divino tem o título de que a fé é provada, amados irmãos, conosco nos dias de hoje não poderia ser diferente. Nós passamos por prova, porque o nosso texto da Sagrada Escritura aqui do Pedro, ele fala que mesmo, né, em que vós grandemente vos alegreis. Está falando do presente.
porque o serviço de domingo passado falou-se muito da alegria, e o título, o texto do nosso serviço divino fala: em vós grandemente vos alegreis, fala do presente, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco tristes ou contristados com várias tentações, com várias provações que nós temos que passar. E poderíamos pensar, mas eu tenho que passar por prova, porque nenhum de nós se agrada de ter que passar por uma provação, por uma prova. E alguém poderia até alimentar um pensamento, porque as provações, amados irmãos, não vêm de Deus, vêm do maligno, vêm do mal. Quando Jesus teve que passar pela prova, né? Quem que proporcionou tudo aquilo a ele? Foi o maligno, e por várias ocasiões ficava ali tentando o Senhor Jesus. Então, as provas, amados irmãos, e as tentações não vêm de Deus, vêm do maligno. E claro, através da palavra de Deus, amados irmãos, vai fazendo com que nós criamos forças e criamos aquilo que se faz necessário para combater tudo isso. E o Senhor Jesus já sabia disso, amados, porque se a gente pegar lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15, o pedido que Jesus faz ao seu Pai, com relação a este sentido, João 17, 15, diz: não peço que os tires do mundo, mas que o livres de todo o mal. Jesus sabia que também nós passaríamos por algumas provas, por algumas situações. E porque Jesus também poderia ter pedido para Deus: Senhor, não permita que eles passem por isso ou por essa prova, mas isso já estava dentro da indicação de Deus. Temos que passar algumas provas, e vamos ver no longo do serviço divino, amados irmãos, que nem tudo que são as provas e as dificuldades é para o nosso mal. Pelo contrário, se nós pararmos para pensar neste tempo difícil que hoje o mundo atravessa, amados irmãos, muita coisa se promoveu para o bem, teve que se criar mecanismos e situações para um lado bom. Como, por exemplo, agora há pouco eu ouvia os servos aqui que colaboram na transmissão, e que um bispo também, antes do trabalho, começava a fazer oração, agradecia a Deus pela tecnologia, pela facilidade que por graça hoje nós temos, que é algo novo para nós, que por este meio da tecnologia, hoje a palavra chega no nosso lar, chega nos nossos ouvidos. Isso é algo maravilhoso, e isso até algum tempo atrás era tudo ainda desconhecido entre nós. E apenas um exemplo, amados irmãos, da tecnologia, da internet, mas muitas outras coisas tivemos que se adaptar. Talvez tivemos que ficar mais próximo da nossa família, conviver mais junto. E claro, essa convivência também tem que ter paciência, amados irmãos, que muitas vezes vê o noticiário, porque essa convivência junto muitas vezes traz alguma tristeza, alguma provação, o qual fala na palavra de hoje, e temos que estar atento. Muita intriga, muitas indiferença entre casais, entre a família. Temos que estar atento a isso, amados irmãos. Não podemos vacilar com relação a essas provações, as tentações que aparecem muitas vezes até dentro do nosso lar como filhos de Deus. E tudo isso faz nós, o serviço divino hoje, faz nós refletirmos, né, esse 2020 que está se encerrando, e poder também pedir
para Deus de que, claro, isto é algo que pedimos a Deus que o 21 seja melhor, mas nós queremos também olhar que as coisas, amados irmãos, por causa da nossa fé, elas mudam também para melhor. Temos que olhar também no passado e ver que hoje estamos no caminho, e eu dizia agora há pouco também ao apóstolo que como é bom, né, poder estar diante da palavra de Deus e fazer essa reflexão. Como gostaria que o maior número de irmãos pudesse ouvir a palavra, poder, através da palavra, amados irmãos, que por causa da nossa fé as coisas melhoraram, as coisas se modificaram para o melhor. E esse é no sentido de que a preocupação de cada um de nós, e eu creio também de que cada irmão, irmã, e essa é a preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo, que o maior número de almas se salvem. É nesse sentido. Um versículo antes do nosso texto, do nosso é o 6, 7, mas no 5 fala, amados irmãos, a respeito da nossa fé, com relação a isso. E fala que diante da fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo. Então, que mediante a fé estáis guardados. Mediante a nossa fé estamos guardados, amados irmãos, estamos seguros. O apóstolo Paulo já em seu tempo já alertava sobre isso, né? Ele dizia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Claro, temos hoje, amados irmãos, no decorrer da palavra aqui no final, vai falar que também pela aquilo que esse 2020 tivemos que abrir mão de muitas coisas, e dentre eles está a dádiva da Santa Ceia, né? Que isso, amados irmãos, passou por nós, e essa dádiva de Deus nós não podemos ter vivido estes tempos. Mas dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala como lembrança agora na Sagrada Escritura, que a nossa fé vem pelo ouvir, e nós não ficamos sem a palavra. Porque eu lembro que no início de tudo isso, a primeira preocupação do apóstolo maior, dos apóstolos, foram de alguma maneira levar a palavra de Deus, amados, para que a nossa fé se mantesse até o fim, se mantenha até o fim, que é a palavra de Deus. Claro, estamos sem a Santa Ceia ainda, em alguns lugares já temos a graça de ter serviço divino, mas em muitos lugares ainda somente tem a palavra. Mas com a força da palavra, amados irmãos, nós podemos vivenciar os benefícios de cada palavra vivida em cada serviço divino. Então, amados irmãos, é para nós algo muito importante. Tem muitas coisas, amados, que talvez não conseguiríamos entender. Ao ponto de que também algumas vezes nós podemos ter ouvido nesses tempos, na palavra do serviço divino, o porquê está acontecendo isso ou aquilo. Alguém e muitos chegam até questionar por que Deus não interfere nessa ou naquela situação. Porque quando for a vontade de Deus, amados irmãos, as coisas mudam num piscar de olhos. Como vai ser? E assim vai ser num piscar de olhos quando for o dia da glória, o dia da vinda de Jesus. Vai ser muito rápido. E assim todas as coisas poderiam mudar. E aqui te dá um exemplo na palavra de hoje das coisas que muitas vezes nós não entendemos. Imaginemos, amados irmãos, quando
Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho unigênito, o seu próprio filho. Nem ele, e talvez as pessoas que estavam ao redor dele, não iam entender, não conseguiam entender aquela solicitação de Deus. E o mais importante, por isso foi considerado o pai da fé, é considerado o pai da fé, Abraão. E ele foi obediente. Para finalizar, amados irmãos, diante de tudo isso que muitas vezes, porque nós tivemos também ouvido muitas coisas, todo este tempo lá fora, e talvez até ouvimos até essa situação de que por que Deus não interfere? E a impressão que se passa com umas palavras dessa é como que se nós estivéssemos determinando a Deus o que Ele teria que fazer. E está na vontade dEle, amados irmãos. Voltando ao início do serviço divino, nada mudou. Os planos de salvação, com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, continuam o mesmo. Então, é maravilhoso que com essa fé, tomando o Abraão ali, que mesmo sem entender as coisas, ou mesmo que não conseguimos entender, permanecemos na fé, na fieldade, olhando de que tudo isso que está acontecendo, queridos irmãos, a nossa salvação não vai mudar. Se continuarmos firmes na fé, no primeiro amor, nós vamos ser salvos no dia do Senhor. E essa é, queridos irmãos, a linha, o resumo do serviço divino de hoje, porque através da fé é que nós vamos alcançar este tão esperado dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.